Olá pessoal, tem um tempo que a gente não faz esses tutoriais de vídeos aqui. Eu resolvi desenhar o novo Capitão América para um episódio que tem aqui no canal do Comic Bar, né? Para o episódio a gente já criou aqui no estúdio o Soldado Invernal, o Falcão, né? Eles já estão bipartidos, né? Com todo o processo de cutout que a gente faz e é trabalhado em cima de referências, né? Como essa do Falcão aqui. E, por exemplo, olha só, o soldado ele tem essas mãozinhas todas, né? Que fazem parte do banco de mãos que a gente já construiu aqui ao longo do tempo, né? Então, esse mesmo banco de mãos ele está replicado para mãos assim. Mães é muito engraçado, né? Mas mãos de 4 dedos, 5 dedos, e a gente vai sempre trocando as cores, né? Aqui também, né, a gente costuma separar as boquinhas, né, em alguns padrões. Para essa série, basicamente eu estou lidando com uns 4 tipos de boquinha, né, diferentes. Para esse caso aqui desse episódio, tem uma boquinha base que vai servir para os personagens todos, né? E dessa mesma boca base eu utilizei aqui para fazer a boca do Soldado Invernal ou do Falcão, e possivelmente aqui eu acho que vai dar certo para poder fazer também a boca do nosso Capitão América, que no final da série vira o agente americano, né? Bom, vamos lá. Aqui o Falcão, vocês podem observar que ele tem basicamente a mesma estrutura, né? As mãozinhas, né? Aquele parte do banco de mãos. Se vocês observarem a mão do Falcão, ela é exatamente igual à do Soldado Invernal ali, né? Só tem a mudança de cor, né? Tem um óculos separado, orelha separada, né? Você vai picando o personagem em vários pedaços de acordo com a necessidade, né? Então aqui as sobrancelhas, por exemplo, né? Vou nomeando ela de uma forma que fica fácil para eu identificar no processo de animação. Por exemplo, essa aqui, desconfiado, tédio, né? E por aí vai, né? Deixa eu pensar aqui também, que a gente pode falar um pouco mais, né? As bocas aqui, ó. Pra observar, ela é basicamente a mesma boca, conforme a gente falou. No meio do processo aqui, nós acrescentamos apenas os lábios, né? E elas estão numa camada acima, porque no software a gente vai fazer essas coisas, igual como está a gola aqui, né? Lidando sempre com essas camadas, porque lá no morro a gente faz o switch, abre, fecha, olhinho, linka esses pedaços com os bones, e a hora que você vê o personagem está animando, né? Essa é a referência do Buck, né? E vamos ver, eu até separei uma referência do agente americano aqui também. Bom, vamos deixar de enrolação e vamos começar. Eu já adiantei um rascunho dele, né? Já fiz o escudo, que vai servir tanto para um quanto para outro durante o episódio, né? Aqui eu abaixo a opacidade para poder começar a trabalhar. Nesse primeiro tutorial aqui, acho que vamos focar na construção da cabeça, né? Então eu crio uma camada acima aqui, né? Vamos chamar essa camada de cabeça. Eu dar uma olhada nos tons do personagem aqui, em alguns detalhes. Durante a construção do rascunho eu já foquei nessas, principalmente na área da cabeça ali, nessa coisa das linhas, né? Como é que é bipartido e tudo. Tem uma boca aqui no rascunho, porque ele tem essa boca meio murcha, né? Mas a ideia é usar de padrão aquela outra boca que já está pronta lá e tem vários fonemas, né? Então vou escolher um pincel aqui, eu costumo começar pelo contorno, né? Com um pincel um pouco mais cheio, né? E vou contornando, né? E calmamente, né? Então o legal do computador é aquela coisa, errou, é só dar um Ctrl Z, ou no meu caso aqui, como é Mac, né?
como dizer, vamos separando aqui bonitinho, fazendo esse contorno o mais firme possível, né, para o sistema aqui dos personagens. Aqui eu começo a diminuir o pincel, né, porque eu acho que a área de contorno ela tem que ser um pouco mais forte. E essa outra área, vamos fazer um pouquinho mais isso, né? Isso, melhor, né? Para dar um volume. E essa pequena variação do corpo da linha, né, ajuda pra caramba na construção. Não vamos deixar do jeito que está o rascunho. Essa linha aqui eu não sei se ela vai casar na hora que colocar a boca, mas vamos deixar aqui por enquanto. Eu dei uma apagadinha para dar um volume, né? É um descolado do nariz aqui. Isso. É engraçado que para essa sequência de personagens lá do Comic Bar, que eu já construí um monte, eu já tinha um capacete bem similar já construído para o Capitão América, que ainda não está nos planos de estar em algum episódio lá na frente, né? Eu já construí Darth Vader, C3PO, R2D2, o Conde Dooku, aquela turma toda do Star Wars, até a Princesa Leia. Até o Obi-Wan, não sei em que momento a gente vai usar, né? Mas tem ali, já fizemos em Indiana Jones, Hulk, né? Tá no filme de teste lá que nós, já tem um tempo esse filme, tá inclusive no canal aí, dá pra ver um monte deles. Tem o Wolverine lá, então acho que essa série vai acabar ficando bem legal. A ideia inicial era ter um episódio semanal, só que aí pelo trabalho aqui do estúdio e a gente vai protelando e esses episódios às vezes demoram um pouquinho mais. Mas aí nós estamos numa fase que estamos adiantando episódios. E esse aqui, se tudo correr bem, essa semana para a próxima ele está aí. Depende muito do que aparece de compromissos aqui pra gente, né? A animação, por mais divertido que ela seja... bom, vocês perceberam que eu já puxei as boquinhas lá dos layers lá do Soldado Invernal e arrastei para cá, né? Então ela ficou meio grande, então o ideal é adequar o tamanho e depois, assim, sair posicionando, né? Para ver, e ela inclinadinha assim, eu acho que ela vai ficar interessante aqui, né? Vou dar uma diminuída para descolar um pouco ali, né? Aí agora o esquema eu acho que eu vou sair ajustando cada uma. Esse aqui realmente a interferência não ficou boa, então vamos lá. Ele continua, acho que é só essa curva do queixo já deu essa impressão de boca murcha ali. Né? Distorcer um pouco aqui. A vantagem de você trabalhar com os bancos, né? Assim, você guardar tudo que é a boquinha que você fizer. Deixa eu puxar essa aqui um pouquinho para cá. Eu acho que isso ficou melhor. Você trabalhar com banco, né? Guardar tudo, né? Isso te adianta muito na produção dos personagens, né? Então você vê, são pequenos ajustes aqui, não tem que ficar desenhando boca, né? E aquilo que eu falei no início aqui do vídeo. Então, que a gente tem diversos tipos de mão e a gente vai às vezes trocando cor, e tem coisa que nem trocar a cor você precisa porque você já tem aquele tom, né? Olha só, essa ficou bem interessante. Manter o posicionamento da altura dela, né? Mas ficou bem interessante. Eu não sei nem se vai usar esse tanto de boca para esse personagem, mas o banco tá aí, então vamos usar, né? Puxa um pouquinho aqui.
puxar aqui também um pouco. Isso. A mesma coisa, todas elas, acho que pode encostar mais ali. Também. E aí tudo é questão de você ficar aqui ajustando, deixando. Esse é o momento certo de você fazer esses ajustes, né? Eu poderia até ter feito a cor do rosto, que a gente já veria melhor isso, mas eu gosto de trabalhar aqui nesse momento como se estivesse vendo o desenho, né? Inclusive os olhos aqui, eu acho que eu vou tentar aproveitar também, porque no personagem lá embaixo, né, já tem o olho para a esquerda, o olho para a direita, aquela coisa toda. Vou tentar aproveitar. É, o olho dele também vai ser azul, mas tem essa ruga aqui. Deixa eu tentar colocar aqui. Eu não quero essa papada, né? Embaixo do olho. Ele não. Porque tem no olho que a gente colocou pro olho do Buck. Na base aqui, né? Não, acho que não vai casar. Limpar ela. Então, vamos tentar, né? Ver se. E tem esse. Por causa do Buck, ele ficou com esse olho mais puxadinho, eu não sei. Mas vamos experimentar primeiro. Se ficar legal, a gente mantém. Né? Então, vamos ver que o rascunho ele é bem uma referência, né? Já que e é um personagem que vai aparecer se não me engano, 2 ou 3 ceninhas da animação, mas assim é legal porque você pode precisar dele lá na frente, em alguma outra ou partes dele, né? Que você já fez e mantém guardado. Vamos limpando as rugas de todos aqui, todas as camadas, ele obedece, né? Tava... Mas ele assim, ainda está me incomodando. Vamos tentar distorcer um pouco para ver se vai funcionar. Não. Não, 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 não. Não, parece que não. Não sei, se fosse outro personagem, talvez, mas aqui. Não, vamos fazer o seguinte: vamos jogar isso fora. Vamos fazer o olho dele mesmo. É bom para a gente ver o processo até que eu utilizo para a construção do olho. Então vou obedecer mais ou menos esse contorno, porque eu acho que ele pode ficar um pouco mais vivo, um pouco os olhos, sabe? Por exemplo, ele está muito descaído, mas a ideia dele ficar um pouco... Que o personagem ele tem essa cara meio triste lá, eu não lembro o nome do ator, né? Mas ele tem um olho mais... Né? Não é o caso do Soldado Invernal, que é aquele olho mais assim, meio um pouco, né, sério, né? Então por isso que eu pus aquela coisa meio puxada, assim, meio inclinada, sabe? Que é um olho mais sacana. Aqui não, é um olho mais... A palavra não é essa, não, mas é um olho mais idiota, né? E isso, é só tirar um pouco que ele... Aí, melhorou. Engraçado, né? Só uma pequena diferença já dá uma outra coisa, né? Bom, aí eu faço contorno, né, vou nomear a camada aqui e vou trabalhar nas meninas do olho aqui, nas pupilas, né? Eu geralmente chamo de menina para ficar mais fácil, né? Então vamos escolher um azul aqui, um pouco menos, não, mais claro um pouquinho, né? Por aí. Aí que eu faço, eu só no meu caso aqui a cor estava por cima, então eu dou um Option Del e já pedi um traçado que o software faz por si só, né? Só diminuir o traçado um pouquinho. Então o que eu faço aqui? Vou criar uma outra camada aqui, né? Só a bolinha do meio, né? Vamos um brilhozinho básico, né? Olha que legal.
E vou criar uma outra camada agora e flatear. Né? Aí o que eu vou fazer? Duplicar isso, puxar ele para lá e ajustar o tamanho. Né? Um pouco menos, um pouco menos. Ele ficou com esse olhar de esperança, vamos dizer assim. Mas ficou interessante. Vamos ver. Beleza. Então, aí o que eu faço? Eu vou pintar os olhos por dentro de branco, porque nós vamos ter uma cor de rosto por baixo, né? Então, tem um branco ali e... Só que nós não vamos deixar isso não. Eu vou fazer vários olhos e sair flateando essas camadas. Então, por exemplo, eu tenho uma camada, né? Eu pintei a camada de baixo, vou flatear agora, né? Então aquilo ali está pintado de branco. Então agora eu tenho uma camada olhos e uma camada meninas aqui, ou pupilas, né? Você que escolhe o nome que vai dar. Estou duplicando, né, várias vezes, porque eu vou fazer o quê? Olho para a direita, olho para a esquerda, olho em cima, olho embaixo, né? Um olho arregalado, que eu acho que é interessante. Né? Então vamos fazer o nosso primeiro olho. Vou fazer o olho aberto, eu geralmente começo por aí. Então coloquei as meninas no lugar onde eu acho que deve. Né? Flateio a camada e já dou o nome lá aberto. Né? Aqui vamos fazer ele olhando para a esquerda, né? Essa coisa de esquerda e direita tem a hora que a gente... Porque você tem que pensar o lado do personagem e quando você virar, o esquerda vira direita. Então, você pode dar nome de direita ou esquerda, não... é só ter um lado e o outro, né? Aqui o que eu fiz? Selecionei a área branca, pedi para inverter e fui na camada de cima e deletei o que estava sobrando. E aí flateei e estou chamando aqui de esquerda. Né? Vou fazer a mesma coisa agora para a direita, posiciono as meninas dos olhos ali, as pupilas, né? No local correto. Né? Faço o mesmo esquema, vou na camada, seleciono a área branca, peço para inverter, vou na camada de cima, deleto, né? Flateio e dou o nome. E aí vai, por diante a gente vai seguindo o mesmo processo. Vamos fazer aqui para cima. Né? Eu geralmente chamo de em cima, né? É hábito. Né? E mesmo processo, vou posicionar isso aqui um pouquinho melhor. Opa, camada errada. Eu faço muito isso de errar a camada. Esquece de clicar na de cima, mas ainda bem que tem o famoso Ctrl Z, né? Hoje a minha produção no papel é muito pouca, a gente sente falta às vezes, mas que o computador ajuda muito nesses processos aqui, não tem nem o que dizer. A animação lá no passado, olha, essa coisa de você fazer o personagem cutout e movimentar ele também é um ganho de tempo assustador. Não seria possível a produção diária que a gente tem aqui no estúdio se não fosse esses softwares hoje e esses métodos, né? Vamos deixar aqui embaixo. Aqui vamos fazer aquele olho arregalado. Aqui é o seguinte, em vez de ficar desenhando o olho arregalado, eu vou usar a ferramenta de desfoque, né, que é o dissolve, né, que no inglês. E eu vou puxar ele um pouquinho, só fazer as alterações. Né? Ele perde um pouquinho no traço, a gente já viu isso lá num tutorial que nós fizemos, aquele do bangladeshiano, né? Mas nada que... porque o olho ele é aquela coisa meio rápida, né? E aqui arregalado. Tinha épocas que eu brincava com esses nomes, chamava de zoião, essas coisas assim, mas
Depois você começa a chamar sempre do mesmo para se localizar. Preciso fazer um olho fechando também. Vocês viram que eu dupliquei mais uma vez a camada, né? E aqui eu vou desenhar ele mais ou menos ali no meio, né? E um pouquinho mais aqui, isso, né? E depois a gente faz o mesmo processo, né? Só eliminar aqui. Aqui eu estou usando a ferramenta laço, né? Tirou fora. Agora fazer a mesma coisa. Vai lá, né? Enxergar as pupilas, né? As meninas. Inverter a seleção e fazer o recorte. Legal, temos um olho aí fechando. Aí você pode, quando você quer exagerar, inclusive, você vai fechando direito, fechando esquerda, fechando em cima, fechando embaixo. E aqui eu vou fazer um olho fechado. A gente vai aproveitar só as linhas do desenho, né? Não posso esquecer de deletar essa área branca. Deixa ela aqui por enquanto para eu enxergar, mas isso. Depois eu volto aqui e vejo se o traço é esse mesmo. Beleza. Bom, vamos pegar um tom de... Vamos fazer a base toda azul aqui primeiro, depois a gente sai pintando, né? Vamos pegar um tom de azul da roupa aqui para a gente adotar. Então, vou fazer uma camada embaixo da onde está o traço, né? O que eu fiz? Onde está o traço eu selecionei a área externa, pedi para expandir para isso entrar um pouco para dentro, inverti a camada e dei um Option Del ou um Alt Del, né? Deixa eu tirar o branco aqui que agora eu já sei que funcionou. Bom, vamos então fazer a pele dele aqui. Vamos pegar um tom. Talvez... Não, muito escuro. Não. Aqui... Vamos ver. Acho que por aí. Essa é a vantagem, depois pode alterar, né? Mas eu acho que ficou legal esse tom. E aí, fazer o quê? Vou... Na camada que eu pintei de azul aqui, vou dar uns... Não, camada... Eu criei automaticamente aqui uma camada em cima, né? É o hábito, mas dava pra fazer na mesma. Aqui... Vamos ter um retoquezinho aqui. Essa área aqui era legal que... Porque tem um tom de azul aqui em cima. E depois fazer um tracinho ali na outra camada, né? E aqui, ao contrário de fazer o tom de pele, vamos fazer um pouco mais escuro, né? Porque está dentro da máscara, né? É um detalhe que quase ninguém vai prestar atenção. Não é preciosismo, mas preciosismo. Mas no detalhe fica legal. Um pouco mais escuro. Não, aqui. O tom ficou... Não precisa ser mais escuro. Então, tá vendo que eu fiz uma sombrinha do nariz aqui para ver a diferença de tom. Mas a gente vai manter essa sombra lá no Falcão. Eu fiz algo similar. Vou fazer um brilho nesse nariz também depois. Aqui eu vou fazer uma sombra para que a hora que o olho fechar, vai ficar parecendo uma pálpebra. Na verdade eu vou extrapolar um pouquinho essa sombra para ficar em volta do olho ali.
que ela vai dar uma sensação boa. Um tom um pouco mais escuro, né? Que eu acho que precisa. Pego o pincel e vou fazer um pouquinho a mais aqui. A hora que os olhinhos casarem aqui em cima, vocês vão ver como fica legal. É isso mesmo. Flatear isso, né? Aqui o brilho que, né, a gente falou. E aí os olhos, né? Olha só como ficou legal fechado. E aqui eu acho que a expressão não precisa de uma sobrancelha, né? Aqui é a linha que a gente falou lá. Olha que ficou interessante. Só que eu fiz uma besteira aqui, né? Não gosto de trabalhar dessa forma. Eu vou repetir, né? Por quê? Porque eu flateei tudo, ainda tem o branco da nossa estrela, que é um A, né? Então vamos fazer aqui de novo, né? Brilho do nariz, né? Aqui a nossa linha, né? Aqui na camada de cima, vem na camada de baixo. E agora eu vou pegar aqui um branco, né? E pintar esse A. Depois a gente mergeia as camadas, né? Às vezes eu falo flatear as camadas. Flatear é quando você junta, né, a imagem inteira, né? Quando para juntar as camadas aqui, o correto é mergear. Merge layer. Mergear, nem sei se essa palavra existe. Esse é o hábito do Photoshop, né? Bom, vamos fazer o pescoço, né? Porque tem essa gola, o pescoço tem que estar atrás da gola, né? Deixa eu fazer o seguinte, tirar o olho aqui, fechar o olhinho aqui da cabeça e desenhar um pescoço aqui. Né? Sempre na construção você tem que estar pensando como isso vai se mover, né? Então, para que lado que vai, né? O que acontece? Por exemplo, eu fiz uma curva aqui meio atrás do rumo ali da orelha, né? Porque a hora que ele deitar a cabeça um pouquinho, tem um pequeno volume ali, né? Então, coisinhas que você faz meio de propósito, já acostumado a fazer os personagens, né? E na hora de construir isso, inclusive, tem que olhar essa inclinação do pescoço, né? Para não ficar assim. Na animação tudo pode, mas para não ficar muito falso, que incomode, né? Porque a animação é feita para ficar distorcendo tudo. Fazer essa gola, então vocês podem ver que eu estou uma camada acima, porque eu acho que ela tem que estar, que o pescoço vai mover e essa gola vai estar acima e vai estar tipo junto com o corpo. Tá junto, mas ela vai estar uma camada acima do corpo aqui, né? Tá? Porque na hora que eu montar a distorção lá, eu não quero que ela acompanhe toda a distorção do corpo, né? E se for preciso, lá no software você tem recursos para fazer distorções nela. No caso, vamos falar assim, tem um vento, né? Aí você gera lá uma distorção necessária, cria um mesh nela. A gente já falou em mesh lá num tutorial anterior, né? Então, vamos pintar aqui. Eu vou pegar o mesmo. Não, vamos fazer um tom acima. Né? Então. Mais. Talvez. Né? Mais. Um pouco mais escuro. É. Porque a de baixo vai estar no mesmo tom do capacete, na minha forma de pensar. Então, o que acontece?
aqui, deixa eu tirar isso aqui, uma sujeira, limpa isso, né? Aqui também tem que limpar o traço também, né? Já podia ter mergeado isso aqui. Ok. Então eu tenho uma gola na frente, aí eu vou ter o pescoço, né? E eu vou ter uma gola atrás, né? O pescoço, porque a hora que o pescoço mover, você está vendo o que está atrás aqui. Então estou a grosso modo fazendo aqui, né? E vou jogar a cor de dentro disso. Eu sempre expando isso, pinto uma camada atrás, né? Vocês já perceberam aqui, a gente já, sei lá, a gente deve estar com uns 20 minutos de tutorial aí, por exemplo. Então, né? Que aí você percebe que tem algo ali no fundo. Então, gola atrás. Pescoço fica entre as duas coisas. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos parando por aqui. Deixa eu só fazer um retoque aqui, né? Vamos encerrando esse tutorial por aqui, porque eu acho que ele já está muito longo. E no próximo a gente faz o quê? Todo o corpo, braço, perna, né? E deixa o personagem prontinho para a animação. É isso aí. Obrigado por acompanhar o canal. Já já tem mais. Quero saber a sua opinião e sugestão para novos vídeos. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu like e ativar o sininho para acompanhar as novidades do canal. Até a próxima!